Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo, para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, Ricardo Kertzmann, Rita Mundim e Malco Camargos. E a gente começa falando de economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, promete aos prefeitos que a reforma tributária não vai prejudicar os municípios. A maior preocupação dos gestores que participaram de uma reunião em Brasília é de perda na receita para os cofres públicos. Eduardo Costa, eu acho que primeiro tem que conseguir fazer algum tipo de reforma tributária, porque o vespeiro que nunca desenrola. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Fosse eu prefeito, estaria apavorado, porque a reforma tributária da qual falam há 100 anos e que nunca acontece, é a seguinte: vamos fazer uma reforma, vamos. Quanto que você perde? Quanto você perde? Ninguém quer perder. E vamos combinar uma coisa, gente. Ninguém vive na União, ninguém vive no Estado, todo mundo vive na cidade, no município, que de acordo com as últimas informações que tive sobre escalonamento da distribuição dos impostos arrecadados no país, fica com 10%. 20, Du? 20. A última informação que eu tinha é que a União ficava com 70%. Está com quanto? 60%. 60% com a União, 20%. Então é isso. Os municípios conseguiram tirar 10% do Estado. Então é 60%, 20% e 20%. Não dá. Ô, gente, eu vou insistir naquela palavra mágica de humildade combinada com escuta. Mas é escuta, Júnior, ativa, verdadeira. Uma reforma tributária tinha que começar nas lideranças comunitárias, passar pelos empresários, os pequenos comerciantes. Eles tinham que ouvir o Paulo da Arte e Moldura da Savassi. Por que o Paulo está tão indignado? Porque as duas taxas de fiscalização e engenho, que é de publicidade, que foram isentas durante a pandemia, foram cobradas agora. Tinham que ouvir de baixo para cima. Não adianta eu sentar lá como senador ou deputado e fazer uma reforma que eu vou piorar a situação. E por falar em capacidade de escutar, os meus respeitos ao prefeito Fuad Noman, que escutou ontem na Itatiaia, aqui nesse espaço do Conversa de Geração, a sugestão de abrir o parque mais cedo, prontamente atendeu, e ele, seguramente, eu quero que a assessoria faça chegar a ele a gravação desse flash ao vivo que o Clever fez, com uma senhora falando emocionada de poder caminhar no parque de manhã. E como humildade é necessária para todo mundo, eu tenho que ter a honestidade intelectual de dizer que eu estava vindo para cá ontem quando o Marcelo da Fonseca, jornalista do Digital, soprou no meu ouvido. Então, os méritos são da Itatiaia, do prefeito e do Marcelo, viu, Júnior? É isso. Ô, Ricardo Kertzmann, o Eduardo falou ali de uma briga entre os entes federativos, né? Essa discussão entre Estado, município e União. Mas me parece que essa briga está muito mais, lógico, tem essa parte da briga também, muito mais entre setores grandes da economia que não aceitam perder nada também. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. É tudo isso junto e misturado. Júnior, a gente tem a União, é o governo federal, a gente tem 26 estados, mais o Distrito Federal, e tem mais de 5.500 municípios, todos querendo ganhar e nenhum querendo perder nada. A carga fiscal do país, que hoje está em 35%, né, do PIB, como o Eduardo mesmo acabou de falar, 60% vão direto para o caixa do governo, 20% só vão para os municípios, que é onde é feito o grosso da arrecadação. A gente tem Zona Franca, tem regimes especiais aduaneiros, a gente tem incentivos, tem subsídios, a gente tem guerra fiscal entre os estados. Júnior, desde a Constituição, olha esse número aqui, pessoal, desde a Constituição de 88, 443 mil normas tributárias já foram editadas. Mais de 30 mil dessas normas estão em vigor. Cada norma tem, em média, 11 artigos, cada artigo tem, em média, 3 parágrafos, 7 incisos e uma linha. É muita maluquice. São cerca de 1.500 horas por ano que uma empresa, em média, demora para poder apurar e pagar impostos. O Brasil é o líder negativo em um ranking, né, mundial. Entre 190 países do mundo, a gente ocupa o primeiro lugar de pior sistema tributário. Eu acho que o Brasil, Júnior, ele criou um monstro, sabe, tão grande, mas tão grande, que eu duvido que a gente consiga eliminar isso aí. Porque, como você mesmo falou, é uma guerra muito grande envolvendo entes federativos e setores diversos também. Cada setor quer ter o seu benefício, cada setor quer ter os seus incentivos, ninguém quer abrir mão de nada. Ô Malco Camargos, a política vai dar conta de desenrolar essa história toda aí, que já dura décadas, eu diria? Bom dia. Só dura décadas porque a política não deu conta de desenrolar. Não deu conta porque o jogo é de soma zero. Para um ganhar, outro tem que perder. E há um problema, o Eduardo falou um pouco disso, o Ricardo falou, e eu quero retomar esse ponto. As atividades públicas estão concentradas em 2 entes diferentes. A cidade, o prefeito, as prefeituras que estão em Brasília apavoradas, tem que estar mesmo,
cuida do transporte coletivo, cuida da defesa civil, das obras da chuva, da educação básica, da limpeza, da coleta de lixo, das praças, de uma série de serviços que nós vemos todos os dias ao andar e sair por Belo Horizonte e por qualquer outra área desse país. O Estado, a gente fala tanto da importância do Estado, agora os Estados, né, cuidam da segurança, cuidam da saúde, cuidam da educação. E olha só, esses que fazem quase tudo só têm 40% da receita. Os outros 60% da receita está na mão de quem? No processo burocrático da administração pública como um todo e na segurança nacional. Isso gera, então, muita desigualdade. Aqueles que mais precisam do recurso são os que menos são percebidos pela União na distribuição. A reforma é necessária e não é não prejudicar, como diz o Haddad. Tem que incentivar e valorizar mais aonde os políticos públicos estão, ou seja, no quintal de cada um de nós, perto da gente. É nos municípios e no Estado, e não na União. Ô Rita Mundim, se você tivesse R$10 aí no bolso, apostaria que essa reforma mais consistente sai dessa vez? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu juntaria aí à fala de todos um outro problema. É que se não houver uma reforma crível, uma reforma que consiga... O primeiro objetivo da reforma agora é simplificar. Não se iludam, não vai haver queda na carga tributária. Não tem como, não tem como. O primeiro objetivo é simplificar a arrecadação. Por quê? Porque existe uma grande judicialização de tudo no Brasil. E muitas vezes o dinheiro não chega porque ele está judicializado, tanto em nível municipal, quanto em nível estadual, quanto em nível federal, em nível da União. Então, o que a gente está vendo, quer dizer, é algo que já deveria ter acontecido há muito tempo, e essa reforma tributária, esse olhar sobre os tributos, ele tem que ser constante. Deveria ter uma política nacional de acompanhamento, depois da reforma feita, de acompanhamento e aprimoramento, porque é muito injusto. A União abocanha tudo, e aí fica todo mundo de pires na mão em Brasília. E uma coisa que eu ouvi hoje na Itatiaia do presidente da frente aí dos prefeitos, e é isso que gera corrupção. Em todos o dinheiro tem que chegar na ponta, no cidadão. E o cidadão está onde? No município. Agora, para chegar no cidadão, nossa, é feita uma ginástica política e que, na maioria das vezes, passa por corrupção. E por isso eu admiro o Paulo Guedes, quando ele assumiu a pasta da economia no governo Bolsonaro, ele falava isso em todas as falas. Ele queria uma reforma que fosse mais Brasil e menos Brasília. E isso é o ideal. O dinheiro tem que chegar aonde a necessidade existe, que é na prestação de bons serviços para o cidadão. Então, a prefeitura é quem mais sofre, os prefeitos são quem mais sofrem nesse emaranhado tributário fiscal que se transformou o Brasil. O Marcelo Souza e Silva, histórico defensor da cidade, das causas do nosso comércio, que é presidente da CDL e agora também do SEBRAE, manda um recado aqui, que o pior é que esse dinheiro vai em maior quantidade para Brasília, não retorna como devia. Eu quero dar só 3 exemplos simples, ô Júnior, e são do governo Lula, mas são de todos os governos, em todos os níveis. As últimas notícias que tivemos recentemente, Mal, vou dar 4, tá? Exemplo número 1, aqueles 2 milhões gastos com a viagem Argentina-Uruguai. O Mal, quando já falou, faz sentido, tem que ter essa política externa, eu só não sei se precisa de tanto. Exemplo número 2, quando você toma uma posse, mesmo os convidados, você tem que recebê-los para fazer um coquetel. Só que eu não sei se precisa gastar 6 milhões e 600 mil em 2 horas de coquetel. Exemplo número 3. Agora tem um deputado dizendo que o governo está oferecendo 60 milhões de reais em emendas para quem tirar o nome da CPI do 8 de janeiro. E, por fim, número 4. Os senadores acabam de institucionalizar a semana de 3 dias. Então, imagina o prefeito que não pode contratar para poder manter um e-mail funcionando. É duro. Semana de 3 dias e mês de 3 semanas. Pessoal, tem um ouvinte puxando a orelha aqui por mensagem, falando, vocês estão falando reforma tributária, o que é isso? Amigo, nada mais é do que a forma que a gente paga impostos no Brasil. A tentativa é de mudar essa forma que a gente paga os impostos, mudar a forma de como que eles vão tirar dinheiro do seu bolso. É basicamente isso. Boa explicação. Tá resolvido o problema. E você vai continuar pagando a conta, vai? Vai, é só a forma que eles estão tentando Júnior, pensar. Oi, Rita. E ao simplificar, a gente tem um ganho de transparência. É isso que a gente tem que ficar atento. A gente tem que ter transparência, muita transparência, na forma de cobrar e principalmente no uso, né? Então são 2 momentos. Primeiro, muita transparência na reforma e simplificação
para o pagamento dos tributos. E no segundo momento, transparência no uso do dinheiro do contribuinte. E tem mais transparência também com a descentralização. Chegar para os municípios, os montantes são menores e mais fáceis de ser controlados do que todo centrado na União, no qual a distribuição fica dentro de uma caixa preta, como fosse o transporte coletivo aqui na capital. Também uma caixa preta que ninguém consegue desvendar de fato qual é o seu tamanho. Eu fico doido para estar errado, mas eu não espero uma reforma tributária, não. Você fica doido para estar errado, aqueles R$10 que você não tem, eu aposto. Pois é, pois é. Pessoal, é o seguinte, crise na educação. Milhares de estudantes podem ser afetados com paralisação de professores hoje em Belo Horizonte. Na verdade, muitos já estão sendo afetados, né? O prefeito da capital promete não ceder à pressão e diz que já paga o piso nacional da categoria. Em Santa Luzia, mais problema. Demissão de servidores contratados ilegalmente pressiona unidades de educação e também de saúde lá na cidade. E aí, Malco Camargos, imbróglio envolvendo não só a educação, mas também saúde, dois setores essenciais e que tem tudo a ver com o imposto que a gente paga, que a gente estava debatendo no tema anterior. Exatamente. Os professores têm direito, sim, a buscar uma condição mais digna de trabalho, melhores condições. Agora, se o prefeito já cumpre o piso nacional, ele está dentro da regra e a medida e a greve, a disputa fica bem menos forte ou reivindicatória nesse momento. Fuad está certo em endurecer o jogo, porque ele está fazendo o que quase ninguém faz, que é pagar o piso nacional aos professores. E de outro lado, Santa Luzia dá um mau exemplo que a gente precisa combater: as contratações diretas no serviço público. A falta de estabilidade de alguns profissionais. Estabilidade, Júnior, que levou, por exemplo, aos profissionais da Receita Federal terem coragem de barrar o presidente em várias ações para buscar as joias. Ou seja, se não tivesse estabilidade, dificilmente os profissionais fariam isso. Então essa estabilidade é importante. Essa estabilidade vem com a segurança dos contratos, que só vem com a estabilidade, com processos mais claros. A Prefeitura de Santa Luzia não tem cumprido isso, agora está pagando o pessoal. E sem falar do uso político que isso pode acontecer, ainda mais um ano antes da eleição. Ou seja, os contratados são também uma forma de distribuição de renda para os apadrinhados, que acaba comprometendo a qualidade do serviço público. Ô Rita, pagamos impostos na hora de ter alguma coisa em troca, que seria serviços como educação e saúde, todo esse problema aí em torno que a gente está discutindo agora. Em torno de educação e saúde, né? São municípios aí como Betim decretando, né, estado de calamidade na saúde, e não assim por falta, né, de gestão, mas é por falta mesmo de recursos. No caso de Santa Luzia, uma vergonha, né? O uso da máquina pública fora das regras. A contratação, o Malco falou muito bem, a contratação de profissionais em ano político e sem cumprimento das regras, sem que houvesse a realização do concurso público. Mas, enfim, esse é o Brasil e nós estamos aqui no microfone de Itatiaia, não podemos perder a esperança, porque ela faz parte do ser humano e ela faz parte desse país, um país potencialmente muito rico, e a gente nessa briga, nessa luta diária, a gente tem que fazer com que essa riqueza, esse potencial de riqueza seja transformado em prosperidade para a sociedade brasileira. E vamos que vamos aí nessa luta e tentando, né, colocar o trem nos trilhos. Não estou plagiando o Zema não, mas sou mineira também, então temos que colocar o trem nos trilhos em todos os níveis. Eduardo, a Prefeitura de Santa Luzia não faz o certo, o Ministério Público dá um tempo ali para que ela resolva, não resolveu, a Justiça vem e fala assim, ó, todo mundo está fora. E quem que sofre em última análise? Adivinha. O pai da criança ou a Adivinha. pessoa que está precisando de atendimento? Adivinha? Quando esse assunto é educação, eu tenho o maior medo de ficar parecendo que eu estou contra o professor, sabe? Que é o profissional mais importante, verdadeiramente mais importante do país. Mas falta diálogo, falta bom senso, falta conversa, falta responsabilidade, amigo. Cadê o ex-prefeito de Santa Luzia que deixou essa situação chegar a esse ponto, que virou deputado, amigo? Virou deputado. Então, sabe, no caso de Belo Horizonte, quem sou eu para dizer para um profissional de educação que ele não tem o direito de reivindicar o piso, o melhor salário? Mas só uma perguntinha, sem ofender. Não dá para fazer essa assembleia, discussão no sábado, não, irmão? Ou dividir, quem trabalha de manhã faz de tarde, quem trabalha de tarde faz de manhã. Tem que parar a aula, João. Mas eu não estou preocupado, eu não estou aqui querendo defender a prefeitura, não. Eu estou assustado com os números que saem todo dia de que a educação pública, Júnior, que já era deficiente, ficou muito pior depois da pandemia, por falta de aula. Eu não estou defendendo, eu não estou legislando em causa própria, porque eu não tenho filha em idade escolar, e elas estudaram em escolas privadas, porque Deus me deu essa oportunidade.
Elas estudaram em escolas privadas porque Deus me permitiu, e eu estudei em escola privada porque eu não conseguia passar nas boas que tinha colégio municipal e estadual. Eu estudei também, paguei o velho e bom colégio Celso Braz. Então, juro, eu quero que as crianças tenham as oportunidades que os outros têm, que o meu filho tem, que o Malco tem, tudo. Mas é difícil, filho. E mais uma vez, mais do que recurso, Júnior, falta humildade, diálogo, sabe? É muita vaidade daqui e dali. Eu não discuto, eu não converso, eu não pago, eu faço greve, sabe? Triste. E aí, Ricardo Kertzmann, a greve e esse movimento todo bem complicado lá em Santa Luzia. Ô, Júnior, deixa eu me ater aqui à questão educacional, porque essa me toca profundamente, sabe? A gente já tem os piores índices mundiais no segmento. O nosso déficit educacional é gigantesco. A pandemia, conforme o Eduardo acabou de falar, agravou sobremaneira esse quadro. Desde que eu me entendo por gente, sabe? Não tem um ano que a gente não tem greve, ou greve do âmbito municipal, ou estadual, ou mesmo escolas particulares. Aliás, eu cometo um engano, assim. Eu me lembro de alguns anos que não tiveram greve, assim. E aí o Eduardo disse que fica preocupado quando tem greve dos professores, que parece ser contra os professores. Mas, Edu, não dá para a gente fechar os olhos para certas coisas. Quando o ex-governador Pimentel não pagou salário, não pagou 13º, eu não vi greve nenhuma de professor, não. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu não me lembro de greve de professor estadual. Então, é assim, o uso político da educação do Brasil, o uso político desde os primórdios, porque o uso político é quando você não dá a escola de base para as pessoas, para as crianças aprenderem e terem uma educação decente para se desenvolverem adequadamente, se tornarem bons profissionais do futuro, mas o uso político, sobretudo nessas greves, é descarado. E toda vez, que eu falo, entra ano e sai ano, eu não me lembro de não ter esse tipo de movimento atrapalhando mais ainda um quadro que já é caótico. Pessoal, Dia Internacional da Mulher. Infelizmente, não temos notícia boa. De acordo com dados parciais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, apenas no mês de janeiro foram 11 feminicídios consumados em Minas e 14 tentativas. Rita Mundim, deixando você começar essa história, te dando parabéns pelo Dia Internacional da Mulher e estendendo a todas as ouvintes aqui do Conversa de Redação. Infelizmente, sem muita coisa para comemorar. Ou você vê algo ainda que dá para a gente ter uma coisa boa assim para falar? Bom, Júnior, antes de mais nada, parabéns a todas nós, mulheres, batalhadoras, lutadoras. Eu me lembro aqui, quero dar um parabéns especial de coração para Edilene, que às vezes está aqui nessa bancada comigo, e Edilene fala do racismo estrutural. A gente está vivendo o machismo estrutural. Então, gente, vamos colocar filtros, né? Filtros nos homens, né? Naquilo que os homens falam e naquilo que eles praticam, para que a gente consiga mudar a prática. Então, é isso, um feliz Dia Internacional das Mulheres a todas nós, batalhadoras, guerreiras, e vamos exercitar os filtros para que a gente consiga enxergar, né, o nosso assassino antes que ele nos execute. Gente, a gente tem, 15 segundinhos para cada um, mas dá pelo menos para vocês falarem alguma coisa aí sobre o Dia Internacional da Mulher. Vou começar com você, Malco. Bom, desigualdade salarial, assédio, desigualdade política, muita luta por aí ainda. Esse dia tem que ser comemorado, mas é um dia de luta e não de paz, amor. Isso precisa ser solucionado. E aí, Ricardo? E aí que eu vou dizer que é o seguinte, a gente tem que celebrar esse dia sim, mas comemorar não. Porque isso que o Malco falou, isso que todo mundo a gente sabe, ano passado foi o recorde do Brasil de feminicídios, mais de 1.400 assassinatos, uma mulher morta a cada 6 horas. Não dá para comemorar não, só celebrar. Eduardo Costa. Eu sonho com o dia que o discurso der lugar à efetividade, né? Que uma mulher que o marido quiser matar, não morra. 3 anos depois, fica batendo em porta de delegacia e juizados pedindo proteção sem ter. É isso. Ponto final no nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, Ricardo Kertzmann, Rita Mundim